Mas tem outra característica na vida moderna que eu queria entender um pouco melhor. Cloro e flúor. Tá bom, deixa eu te falar. Se você olhar na tabela periódica, até arrepia de eu falar isso, né? Lá na tabela periódica tem lá os chamados halogênios. É o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. São primo-irmãos. Vamos pôr assim. Da mesma família. Da mesma família, 7A. Flúor, cloro, bromo e iodo. O iodo é usado na tireoide. Importantíssimo para a tireoide. Uma regra dos halógenos é o seguinte: quanto mais leve, mais fácil tomar o lugar do outro. O flúor é o mais leve, depois é o cloro, depois é o bromo, depois é o iodo. Iodo é mais pesado. O iodo é o mais pesado dos quatro. Então, por exemplo, o flúor é o pior deles. Ele toma o lugar do iodo. Ele empurra o iodo e fica no lugar do iodo. Só que na hora de fazer o hormônio da tireoide, que é feito de iodo, o flúor entra no lugar. Faz um hormônio com flúor. Inclusive, quando você mede no laboratório, o laboratorista que está medindo lá o hormônio, ele não sabe se é de flúor ou se é de iodo. Não tem essa distinção no exame. Só que aquele hormônio não funciona. Então, olha o que acontece. O paciente vai ao médico, ele pede o exame de sangue. Aí ele volta o exame e fala: ó, você não tem nada na tireoide. Mas, doutor, eu não consigo emagrecer, meu cabelo está caindo, a minha unha está quebrando, eu tenho dificuldade de evacuar, entendeu? Eu não durmo direito, entendeu? Eu estou cansado, eu estou com fadiga. Não, isso é da sua cabeça. Mas foi intoxicação pelo flúor. Você tem o flúor na água e você tem o flúor na pasta de dente. Na pasta de dente, que é pior ainda, porque é 1000 vezes a concentração. Então, você tem que escovar dente com pasta sem flúor. Mas flúor não é bom para as cáries? Não, não é bom para as cáries. Aqui agora eu vou arrumar uma briga com os dentistas. O problema da entrevista, eu procuro não dar mais entrevista, porque eu só crio problema. Eu vou criando inimigos, esse é o problema. Não, as cáries começaram a cair antes da introdução do flúor. O flúor é um veneno que eles não sabiam o que fazer com ele. Aí jogaram na água. Você está falando que flúor é um veneno na indústria É um veneno. química. É um veneno. É um produto de indústria química. Qualquer indústria química gera flúor. Eles não sabiam o que fazer com isso, jogaram na água. Hoje nós sabemos que flúor faz envelhecimento prematuro, que flúor causa câncer, que flúor lesa o cérebro. Mas na água ele ainda é pouco. Na pasta de dente ele é pior ainda. Entendeu? Então esse é o flúor. Agora vamos para o cloro, que é o primo irmão. O cloro você tem ele na água, ele entra no seu corpo, ele é altamente prejudicial, inclusive na água do banho, que é o pior, porque quando você esquenta a água, o cloro vira um gás venenoso. Então, por exemplo, quem faz no Brasil uma sauna úmida está prejudicando a saúde. Sauna é um grande remédio, seca. Para você fazer uma sauna úmida, a água tem que ser tratada no mínimo com ozônio. Ela não pode ser tratada com cloro, porque se ela é tratada com cloro, na hora que você esquenta o vapor, sai um gás venenoso à base de cloro, que são os clorocarbonados. O mesmo acontece no seu chuveiro. Quando você está tomando um banho quente, você toma um banho quente e aí sai o cloro da água na forma de gás. Você inspira aquilo. Absorve mais então pelo banho e pela pele do que no copo d'água. Isso, mais ainda. Então hoje, por exemplo, existem filtros que você adapta, eu tenho na minha casa, que você adapta no chuveiro para não deixar o cloro sair. Aí você toma um banho mais saudável. Mas ninguém se preocupa com isso, ninguém sabe que isso existe. Só pelo fato de você não saber que não existe, não significa que não esteja ali incomodando. Então uma pessoa que toma 2 banhos de chuveiro quente por dia, num lugar onde tem cloro, essa pessoa pode desenvolver hipotiroidismo por essa razão. Porque o cloro também tem essa capacidade de ir lá empurrar o iodo e entrar no lugar dele. E não cumprir a função. Entendeu? Então esse é outro problema sério. Ele substitui o iodo mas substitui erradamente na formação da molécula. Ele substitui na molécula, mas não substitui na funcionalidade. Cloro e flúor estão associados a quais tipos de doenças, segundo os estudos científicos? Eu diria que praticamente todas. Todas. Inclusive o flúor aplicado dá fluorose, o dente fica com mancha. Essa aplicação de flúor no dentista é um problema muito grande lá mesmo. Fora, Europa, e eu vou te Estados dizer Unidos. que sabe quem está mais doente? O dentista. O dentista não sabe disso. O dentista está com problema, ele está com um problema de hipotiroidismo, ele tem predisposição a infarto, ele tem predisposição a suicídio. Você sabe que a incidência de suicídio no dentista é muito alto, né? Na odontologia, sabia disso? Não sabia. Altíssimo.
Então, isso tudo é aquele que faz o flúor e aquele dentista que trabalha com amálgama, que é outro problema sério, que é o mercúrio, aquelas obturações de amálgama. E você entra no YouTube, digita que você vai ver filmes onde a pessoa que tem uma obturação de amálgama, cada vez que ela morde, sai um gás de mercúrio venenoso e aquilo ali lesa o cérebro. É uma coisa impressionante. E o dentista, você imagina um dentista que trabalha com flúor e trabalha com mercúrio. Fala, isso é bobagem, isso não existe. Está aí na literatura para quem quiser ver, pô. É só você entrar no Amazon.com e digitar lá que você vai ver que tem uns 30, 40 livros só sobre o assunto. Só sobre o assunto. E a base dessas doenças está relacionada à água maltratada ou consumida dessa forma industrializada. Inclusive, o flúor é colocado, é acrescentado na água. Não todos os estados brasileiros, mas a maioria. Não todos os estados americanos, mas a maioria. Agora, os países mais inteligentes, como a Inglaterra, como a Suécia, como a Holanda, como a Dinamarca, como a Noruega, nunca deixaram colocar água, o flúor na água. Lá não existe flúor na água. Então, entendeu? Países mais inteligentes, mais desenvolvidos... não deixaram colocar. Hoje, nos Estados Unidos, tem, se não me engano, não vou garantir, mas mais ou menos, em torno de 14 estados onde já fizeram passeatas e tiraram o flúor da água. Para terminarmos esse bloco, então, aqui, água é fundamental, mas a água bem tratada. Que tem essas características de pH, redox, condutibilidade, tensão superficial, entendeu? Tudo isso, pureza, tudo isso. Eliminar o cloro também do banho é fundamental. Eliminar o cloro do banho é fundamental, porque principalmente o banho quente. O banho frio também, o cloro pode ser absorvido, mas é pouco. Agora, o banho quente, forma-se um gás venenoso. Então. Aqui eu estou lembrando das mamães, dando seu primeiro banho na banheirinha ali do neném, que é a água do chuveiro. Então, isso também já começa o malefício lá no neném. Começa, infelizmente, antes do neném nascer. Eles fizeram um estudo agora na Universidade de San Diego, Califórnia, onde eles examinaram o sangue do cordão umbilical de bebês que tinham acabado de nascer. A criança já nasce com mais de 100 produtos químicos que não pertencem a ele, já contaminado, porque a mãe passa na placenta, passa para o filho. Em plena gestação já vai ficando doente, começa a doença degenerativa aí. Eu digo que viver hoje faz mal para a saúde. Frase impactante. Viver hoje é prejudicial à sua saúde. Por isso que é a importância de você estar bem informado. O programa Repórter Saúde faz aqui o seu trabalho, o seu dever de casa, que é levar informação para você. Mas como o próprio Dr. Lair disse no começo da entrevista, todas as informações que estamos passando para vocês aqui são informações com bases científicas, mas a web está aí para você poder navegar e ficar à vontade. Não acredite em mim, cheque. Agora, é complicado discutir isso, porque cada vez que eu falo alguma coisa, eu estou batendo com o interesse de alguém. Não é verdade? Isso é complicadíssimo. Mas a bandeira que o senhor defende é a saúde, então é uma bandeira... Eu digo o seguinte, se você ficar sabendo que o Lair Ribeiro morreu, não é de morte natural.